Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nessa segunda-feira. Começo falando sobre Lionel Messi no Manchester City. Será que o ET vai para a Inglaterra? O City não vai poupar esforços e investimento para ter Lionel Messi. Segundo o jornal Sport, a equipe inglesa está disposta a pagar até 750 milhões de euros, cerca de 4,95 bilhões de reais na cotação atual, por um contrato de 5 anos com o argentino. Mas tal valor só seria possível se a transferência do Barcelona para a equipe saísse de graça. Essa é uma das informações destacadas em mais um dia em que o litígio entre Messi e Barcelona domina as capas dos principais jornais esportivos da Espanha. Os diários também se dividiram entre as duas principais novidades do domingo em relação à novela: a ausência do argentino na reapresentação do time catalão e o comunicado da La Liga, no qual reitera a existência da multa rescisória de 700 milhões de euros no contrato do jogador com o Barcelona. O Sport então destacando que o City pode pagar quase 1 bilhão de reais por ano a Lionel Messi se ele sair de graça do Barcelona. Mesmo contra a parede, à beira da eliminação e com problemas defensivos na série, o Denver Nuggets não desanimou e conseguiu forçar o jogo 7 contra Utah Jazz. E nessa empreitada, o time contou mais uma vez com o inspiradíssimo Jamal Murray, que saiu de quadra com 50 pontos e vai se firmando como líder e principal estrela da equipe. Os times voltam a se enfrentar amanhã, terça-feira, em horário a ser divulgado. Murray teve mais uma atuação decisiva e foi protagonista na vitória do time do Colorado por 119-107, nesse que foi o jogo 6 da série. Frio, eficiente e absolutamente confiante, Murray foi impecável em momentos decisivos da partida. Além dos 50 pontos, com 70% de aproveitamento nos arremessos, ele teve 5 rebotes e 6 assistências. Este é Jamal Murray. Bom, vamos falar sobre final de semana de futebol no Brasil. Já eu falo para você também de todos os resultados dos estaduais que chegaram à final no Rio Grande do Sul e também em Minas Gerais e também do Brasileirão. O fim de semana no futebol brasileiro teve de tudo dentro de campo. Teve golaços, comemorações marcantes, camisa com número estranho e também confusão em clássico. Mas poucos assuntos repercutiram tanto quanto as intervenções polêmicas do VAR. E é a partir do árbitro de vídeo que a gente começa esse resumão do final de semana. A derrota do Botafogo pro Internacional no sábado veio repleta de polêmica por causa das intervenções do VAR, o famoso árbitro de vídeo. Com 2 gols anulados, os alvinegros ficaram revoltados. No final do jogo, o goleiro Gatito chutou a cabine onde fica o monitor para o homem do apito rever os lances. Um dia depois do confronto, é verdade, o atleta veio às redes sociais para pedir desculpas e dizer que estava com a cabeça quente. Antes da ira e do arrependimento do camisa 1 do Botafogo, quem se viu frustrado também foi o atacante Matheus Babi. O atleta balançou as redes e fez aquela dancinha para comemorar, mas não adiantou de nada, porque esse foi justamente um dos lances que o VAR anulou. VAR que também foi cornetado em Santos. O Santos também teve 2 gols anulados no final de semana e perdeu para o Flamengo por 1-0 ontem. Mais uma vez, com a atuação decisiva do árbitro de vídeo. A corneta para as intervenções do VAR dessa vez ficou pela demora para definir as jogadas. Foram quase 10 minutos de jogo paralisado. No intervalo da partida, por sinal, 2 dirigentes do Peixe chegaram a entrar no gramado da Vila Belmiro para criticar o árbitro Wilton Pereira Sampaio. Ainda na Vila Belmiro também teve espaço para homenagem. Ao aplicar a lei do ex, o atacante Gabriel Barbosa comemorou o gol da vitória e lembrou do ator Chadwick Boseman, falecido na última sexta-feira, vítima de câncer. Gabigol fez o gesto que ficou eternizado no personagem interpretado pelo astro do cinema no filme Pantera Negra. A produção também popularizou a expressão Wakanda Forever, que se refere ao reino superdesenvolvido de Wakanda, habitado por negros e que virou sinônimo de uma luta antirracista. Já no clássico carioca da rodada, Odair Hellmann apostou e vai ter que pagar. O triunfo do Fluminense sobre o Vasco foi marcado por um golaço do volante Dodi. A pontaria do jogador, por sinal, rendeu mais do que os 3 pontos na tabela de classificação. Após a partida, o técnico Odair Hellmann revelou que irá pagar com gosto R$1.000 para o atleta pelo chute certeiro. Abre aspas, nunca perdi R$1.000 com tanto prazer, fecha aspas, disse o treinador.
Ainda no jogo do Fluminense, quem voltou a brilhar foi o atacante Fred. O camisa 9 marcou o segundo gol do tricolor das Laranjeiras, chegando a 148 tentos no Brasileirão. Só pelo Flu, são 92 gols marcados. Fred volta a marcar com a camisa do Fluminense. É o primeiro gol depois da volta do ídolo às Laranjeiras. Vamos trazer para você então os resultados desse final de semana pelo Brasil. O Campeonato Mineiro terminou e o Atlético venceu 1-0 para cima do Tombense e no agregado 3-1 o Galo Mineiro de Jorge Sampaoli, campeão do Campeonato Estadual em 2020. O Grêmio também é campeão, mas não podia ser sem um susto. Venceu a primeira partida e ontem perdeu por 2-1 para o Caxias dentro de casa. Apesar do susto no placar agregado, o Grêmio venceu por 3-2 e também é campeão gaúcho de 2020. Falando de Brasileirão, no sábado, o Botafogo perdeu em casa para o Internacional 2-0. Bahia e Palmeiras ficaram no 1-1. O Fluminense venceu no clássico Vasco da Gama por 2-1 e terminou com a invencibilidade de Ramon Menezes no comando do Cruz Maltino. O Fortaleza venceu com tranquilidade o Bragantino pelo placar de 3-0. Na Série B, o Cruzeiro perdeu também no sábado para o América Mineiro, 2-1 e 14º colocado na competição. Já no domingo foi a vez do Clássico Paulista e o São Paulo levou a melhor, 2-1 para o time de Diniz. O Santos perdeu em casa para o Flamengo 1-0. O Coritiba venceu o Sport Recife também por 1-0. E o Atlético Goianiense perdeu em casa por 2-0 para o Ceará. Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Internacional lidera com 15 pontos. São Paulo tem 13. Vasco e Fluminense têm 10 pontos. O Atlético Mineiro tem 9, assim como o Palmeiras. Fortaleza, Bahia e Flamengo têm 8 pontos. O Santos tem 7, assim como o Ceará e Grêmio. Com 6 pontos, encontram-se Atlético Paranaense, Coritiba e Botafogo. O Corinthians tem 5, assim como o Bragantino, que já está na zona de rebaixamento. Goiás, Sport Recife e Atlético Goianiense têm 4 pontos cada um e completam a tabela do Brasileirão. E amanhã tem muito mais aqui no Papo de Esporte. Um forte abraço, pessoal, e até lá! Tchau!